Shalom Vrahá, paz e bênção. Pastor Valdécio Batista passando para deixar mais uma meditação para o nosso crescimento espiritual. E se você não é inscrito no nosso canal, faça um favor, inscreva-se. Não deixe de dar o seu like e de compartilhar e de acionar os sininhos para que você possa, sempre quando for postado um vídeo, você ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Queridos, hoje eu estou aqui pensando numa situação que, não que ocorreu, mas numa pregação que eu ouvi esses dias. E o interessante, na verdade não foi nenhuma pregação, na verdade foi um louvor que eu estava ouvindo. Acho que Deus escolhe o menor da casa, alguma coisa desse gênero, desse tipo. E lendo e lembrando de algumas passagens bíblicas, que talvez houve um link entre a música que eu estava ouvindo e as passagens que eu estava meditando, e cheguei aqui a uma pequena conclusão que eu gostaria de dividir com vocês nessa tarde de manhã, ou você pode estar assistindo à noite, que a reflexão é a seguinte: nem todo mundo que anda ao lado dos seus líderes assumirão posição de destaque. Claro que isso não é uma regra, é uma exceção, porque é natural que geralmente quando alguém é um líder e alguém passa a acompanhar esse líder, passa a conviver com ele, a aprender com ele, a desfrutar do seu entendimento, da sua sabedoria, daquilo que o líder ele pode lhe proporcionar, é possível que essa pessoa se torne o possível substituto do legado deste líder. Como, por exemplo, nós temos vários exemplos bíblicos, nós temos vários exemplos no mundo cotidiano, mas existem algumas exceções, existem alguns casos que nos chamam a atenção. E por que eu estou falando isso? Porque é natural a gente valorizarmos aquelas pessoas que estão andando ao nosso lado. Quando nós vamos para o monte, ele está conosco. Quando vamos fazer visita, lá está essa pessoa. Quando nós estamos passando por alguma aflição, alguma dificuldade, também está ali aquela pessoa nos seguindo, nos ajudando, sendo moldado por nós ou nos ajudando a ser moldados. E é natural a gente elogiar essas pessoas, é natural porque elas estão sempre em destaque. E nós nos esquecemos daquelas pessoas que nem sempre andam conosco, nem sempre concordam com a gente, nem sempre está nos montes, nas visitas, nem sempre está andando ao nosso lado. Porém, essas pessoas podem ser mais leais, essas pessoas podem ser mais confiáveis, essas pessoas podem ser as pessoas mais capazes de assumir uma determinada posição de liderança do que a outra que anda ao lado daquela pessoa. Isso pode até soar como uma injustiça, mas tem casos que todos nós conhecemos que pessoas que andavam com determinadas pessoas, com determinados líderes, foram traídos. Ou aquelas pessoas, quando assumiram determinada posição de liderança, acabaram destruindo o legado, jogando na lata do lixo o legado de tal ministério, de tal liderança. E eu estava aqui pensando, a pessoa mais capaz, aparentemente, de assumir o chamado profético para substituir Eliseu, seria Geazi, ou Geazi, ou Geazim, como alguns chamam, porque ele era aquele que deitava águas sobre as mãos de Eliseu. Ele era aquele que servia Eliseu. Ele era aquele que colocava a mesa e tirava a mesa. Ele era aquele que estava ali não somente para
servir a Eliseu, mas também para aprender com Eliseu. E o interessante que era natural, em especial ali na época do Mashiach e Yeshua, que quando as pessoas eram chamadas para as escolas rabínicas, elas não iam primeiramente para aprender a Torá, elas iam para servir aos seus futuros mestres. E à medida que esses discípulos iam servindo aos seus mestres, a dedicação, a honestidade, aquilo que, que fluía como essência daqueles discípulos, era visto pelo seu Rav, pelo seu mestre, e o mestre, a partir daquele momento, daquela dedicação, quando viu uma sinceridade naqueles que os servia, ele os escolhia para aulas especiais. Ele tinha a aula que lhe era comum por ser servo, mas quando ele via que aquele servo, que aquele discípulo, estava ali servindo a ele de coração aberto, sempre pronto para servir, sempre de bom coração, fazendo perguntas sábias, ele pegava esse talmid, esse aluno, esse discípulo, e passava a dar algumas aulas especiais para essa pessoa, para esse discípulo. E ali estava esse discípulo, esse aluno estaria sendo treinado, possivelmente para até substituí-lo, porque ele não sabia quem iria substituí-lo. E Geazim, ou Geazim, era o tipo de discípulo que tinha de tudo para ser o sucessor de Eliseu. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele tem aquele surto de ambição, talvez por uma carência financeira. Eu não sei como é que estava a família de Geazim. Eu não sei quais eram os planos de Geazim. Talvez os planos de Geazim já estavam sendo desvirtuados há algum tempo, e Eliseu já sabia disso e só esperou a oportunidade certa. Com certeza, se Eliseu sabia das intenções daquele menino, até porque o próprio Eliseu diz, quando ele foi atrás do tesouro de Naamã, o próprio Eliseu disse assim: não estava meu coração contigo? Ou seja, tudo que você faz, o meu coração sabe, porque nós estamos ligados de coração. Olha que interessante. Nós estamos conectados. Então, tudo que você faz me sobrevém responsabilidade, e tudo que eu faço lhe sobrevém mérito, lhe sobrevém honra. Então, se o coração de Eliseu estava com Geazim, Geazim era a pessoa mais qualificada até ele cair da sua posição para substituir Eliseu. E não foi Geazim. Geazim ficou leproso, criou-se através dali uma família de leprosos, que tem uma história muito bonita por trás disso, que eu não vou tocar no assunto, mas ele não foi o que substituiu o profeta Eliseu. Tinha todas as qualificações aparentes, mas não era. Andava com Eliseu, mas não foi capaz de substituí-lo. E falando agora sobre Eliseu, também me vem à memória Elias. O servo de Elias era a pessoa também mais capaz para substituí-lo, porque estava andando com ele, estava aprendendo com ele, aprendia a Bíblia com ele, a como se comportar em determinados lugares, estava aprendendo a ser um verdadeiro profeta, a ser um verdadeiro intérprete da palavra de Deus. Porém, no momento de muita angústia, de momento de muita pressão psicológica e espiritual que Elias passou, foi necessário que Elias deixasse o seu moço em determinado lugar, e ele foi até a caverna no Horeb, onde nós sabemos de tudo aquilo que aconteceu, e lá Deus fala assim: olha, Elias, faz o seguinte, retorna pelo teu caminho, e você vai separar para ser o teu sucessor Eliseu. Olha que interessante. Estava lá Eliseu trabalhando quando Elias chegou, e Elias pega a sua capa e lança sobre ele, e a partir daquele momento Eliseu passa a ser o sucessor de Elias. E na caminhada de Elias com Eliseu, durante esse jogar da capa, Eliseu não se separava do seu tutor, do seu mestre,
porque ele tinha muito o que aprender, tinha muito ao que colocar em prática. E como ele seria um sucessor, ele precisaria estar sempre no estado de intimidade com o profeta Eliarco, com o profeta Elias. Interessante, né? Agora, pensando de maneira mais fria, uma pessoa mais capaz de assumir o trono de Israel seria uma pessoa que estivesse andando com Saul. O filho dele seria a pessoa mais viável. Alguém assim que era segundo o coração de Saul, de Shaul, era que deveria ser o seu sucessor. Mas Davi não vivia em castelo. Mas mesmo não vivendo em castelo, isso não quer dizer que nele já não fluía a nobreza. Ele não era um guerreiro de combater exércitos, mas a essência dele era de defender o rebanho do seu pai, o que lhe fazia um verdadeiro guerreiro. Ele não tinha noção de política, mas ele era um excelente orador. Sempre buscava os interesses das suas ovelhas em detrimento do que estava para sofrer, do que estava para enfrentar. Então, tudo aquilo que um rei precisava aprender no palácio, no fronte de batalha, no exército, em essência, Davi já possuía tudo isso enquanto cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai. Ele não estava lá, mas estava cá. Quando se procurou um rei perto do palácio, junto ao rei, não foi encontrado, que eram os irmãos de Davi. Mas um rei que não estava no palácio foi encontrado no campo, cuidando das ovelhas. Um treinamento espiritual para cuidar do povo mais abençoado da terra. Então, queridos, às vezes nós queremos andar do lado dos nossos líderes para mostrar algo que pode ser que nós não sejamos. Talvez nós estejamos andando ao lado da nossa liderança, não porque ele nos escolheu, porque somos servos, mas porque nós queremos, mas porque o nosso orgulho nos impõe isso, porque nós queremos nos mostrar, nós queremos ser bem vistos, não por Deus, mas por aquele que pode me dar um cargo maior, um benefício maior. E eu sei que tem casos que é necessário esse desejo, é necessário essa estratégia. Mas aí eu sou pastor e tem pessoas debaixo da minha liderança que talvez elas jamais irão assumir o legado que o Eterno pretende que eu deixe, se ele não voltar antes para buscar a sua noiva. Então, se nós tivermos de fazer alguma coisa, que nós possamos fazer para Deus. Se for para fazer em secreto, faça secreto. Vai ter um momento que Deus vai fazer com que apareçamos, que manifestemos-nos. Mas isso é no tempo dele. Isso é dentro da vontade dele. Isso compete unicamente a ele. Eu só preciso estar e me encontrar na posição. Às vezes as pessoas acham, né, eu como pastor, às vezes acho que as pessoas que estão comigo, de fato, é aquelas pessoas que estão ao meu lado ali, fisicamente. Mas talvez as pessoas que mais estejam ao meu lado, são aquelas que não oram no monte comigo, mas oram pela minha vida toda vez que se lembra da minha pessoa e da minha família. Talvez as pessoas das quais eu esperava ajuda eram aquelas pessoas que eu estaria andando ao meu lado, ou eu ao lado delas. Mas geralmente vem de pessoas que não andam fisicamente ao nosso lado, que não sobem monte conosco. Aqui na região não tem monte, é vale. As pessoas fazem oração no vale.
Não é aquelas pessoas que vão ao vale orar comigo. Não é aquelas pessoas que sentam no banco da igreja ao meu lado. Mas às vezes é aquela pessoa que está lá atrás, da qual eu só cumprimento, só sei que ela é membro da igreja porque eu vejo todos os cultos ela ali. Mas talvez seja a pessoa que mais seja leal ao meu ministério. Seja aquela pessoa que mais anda comigo espiritualmente. Seja aquela pessoa que mais me ajuda, não só espiritualmente, mas também materialmente, moralmente. São pessoas que nós, na maioria das vezes, não enxergamos nela nenhum ministério, mas elas executam um ministério formidável, maravilhoso. Interceder e de estender as mãos, quando aquelas pessoas que parecem estar ao nosso lado não são capazes nem de interceder e nem de estender a mão de maneira sincera, de maneira leal. Então, vai ter momentos que o Eterno, quando tem um chamado de liderança, ele vai chamar o rei que está no campo. Muitos procurando um rei no palácio, um guerreiro no palácio, ou melhor, um rei no palácio e um guerreiro nos exércitos, quando na verdade um rei e um guerreiro não estavam em nenhum desses dois lugares, mas estava no campo. E aonde o homem está, dentro das suas qualificações, aonde quase ninguém os conhece, Deus acaba aproximando essas pessoas até nós, ou até a liderança, e Deus faz com que seja reconhecido neles ou nelas esse potencial que naturalmente nós não enxergamos. E aí também me vem aquela passagem à memória que Jesus fala assim: quando você for orar, ora ao Pai em secreto, que o Pai que te vê em secreto vai te recompensar na presença de todos. Lindo, né, essa passagem? Isso não quer dizer que você vá se omitir. Isso não quer dizer que você não deve estar, quando necessário, ao lado dos seus líderes, da sua liderança. Mas faça sem buscar isso. Pode ter certeza que você será menos frustrado, você terá menos decepções e também não fará com que outros se decepcionem com você. Seja leal aonde você estiver, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Não deixe de se inscrever, acionar as notificações, deixar o seu like e também de compartilhar se foi relevante para você. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui.